Abra sua Bíblia em Juízes. Eu estou botando meu coração para continuar o texto de Juízes, falando sobre Gideão, sobre nascido para vencer, sobre aquele que vai mudar a história da sua vida, o rumo da sua vida, como foi ministrado no domingo passado. Então, texto de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. Juízes 6, de 25 a 34. Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a acera que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e o oferece em holocaustos com a lenha da acera que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava ao altar de Baal derribado, cortada a cera que estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. Pelo que disseram uns aos outros: quem fez isto? E depois de investigarem e inquirirem, disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isto. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou a cera que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por mal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derribado o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram a Gideão Jerubbaal, dizendo: Baal é contra ele, pois derribou o seu altar. Então todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajudaram, e passando o Jordão, acamparam no vale de Jizreel. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Ele, tocando a trombeta, os abiezritas se juntaram após ele. Vamos orar nesse momento. Pai celestial, nós queremos neste momento nos colocar, Senhor, à tua disposição para que o teu Espírito ministre nas nossas vidas, Senhor. Senhor, que tu possas usar o teu servo que está aqui, ungir, Deus, mas que tu também possas ungir os ouvidos, a mente e o coração de todas as pessoas que estão aqui, para que a tua palavra se transforme em realidade nas nossas vidas, para que ela deixe de ser apenas um texto, uma história que nós lemos, para se tornar princípios, valores, desafios que nós viveremos, conquistas que nós teremos em teu nome, Pai. É no nome do teu Filho Jesus que nós fazemos esta oração. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O título da nossa mensagem hoje à noite é Passos que antecedem a vitória final. Amém? Quem é que está precisando de vitória na sua vida? Levante sua mão aqui, por favor. Nós sempre precisamos de vitória, sempre. Se você não levantou, você vai se ver numa situação, em algum momento, em que você vai precisar vencer uma situação, um problema, uma enfermidade. Eu não sei exatamente o que é, mas nós todos precisamos de vitórias na nossa vida. O próprio Jesus declarou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vitória
faz parte da jornada do crente, do servo, da serva do Senhor. Agora, existem vitórias que nós vamos ter, né? Pequenas vitórias que nós vamos ter ao longo da nossa jornada, e elas antecedem uma grande vitória, aquela vitória que poderá ser decisiva para o povo de Deus. E que passos nós vamos dar antes dessa grande vitória, né? Eu sempre faço aquela pergunta tradicional, naquele seu momento de 5 minutos com Deus, amém? Todo mundo aqui em 2011 teve os seus 5 minutos com Deus? Né? Nós vamos ampliar agora, este ano, 10 minutos, tá bom? Tá bom? Você quer que em 2012 a bênção venha em dobro para você? Sim ou não? Quem quer bênção dobrada aqui? Quem quer receber em dobro aquilo que recebeu em 2011, levante a mão. Então, se você tinha seus 5 minutos com Deus todos os dias antes de sair do trabalho, agora você vai separar 10 minutos, tá? 10 minutos para o Senhor, 10 minutos ali, leitura bíblica, oração, e não somente isso, um momento de reflexão. O que é um momento de reflexão? Até depois da sua oração, tá bom, eu já li a palavra, eu já fiz a minha oração, mas eu tenho que ter um tempozinho para ouvir a voz de Deus também. O que o Senhor vai falar comigo? O que Ele vai me dizer antes de eu sair daqui? É provável que o Senhor fale nesse tempo lá. É possível que você entre no seu carro e quando você estiver dirigindo no trabalho, no ônibus, o Senhor fale. É possível que quando você estiver lá no trabalho, o Senhor fale. Mas é importante que você cultive o hábito também de parar para ouvir a voz de Deus. Porque se oração é diálogo, você falou. Tem que ter um momento para Deus falar com você também e você ouvi-lo. Amém? Então, pois bem, agora você está lá em 2012 nos seus 10 minutos com Deus. Quem sabe, o que eu vou ler hoje, Senhor? Abre a sua Bíblia aleatoriamente, põe o dedo lá e se depara com um texto desse. Deus mandou que Gideão tomasse um dos bois de seu pai e pegasse o segundo boi de 7 anos, derrubasse o altar de Baal, cortasse a cera que está no pé dele, né? Você vê tudo isso. A pergunta que não quer calar, qual é? O que é que tem a ver com isso? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a minha vida, né? E logo é muito comum a pessoa olha assim, não tem nada a ver com a minha vida. Quer saber de uma coisa? Vou ler um salmo. Aí abre a Bíblia no livro de Salmos e só lê Salmos, não tem mais nada, né? Já superaram essa fase de ler um salmo já? Sim ou não? Sim. Amém. Quando superarem, para de falar isso. Enquanto estiverem lendo só salmos, eu vou estar falando isso aqui. No dia que superarem essa fase, aí eu vou estar falando. Pois bem, queridos, né? Quais são os passos que nós precisamos dar antes da vitória final, da vitória sobre os midianitas, com aqueles 300 homens, né? Aquilo que o Senhor requereu naquele momento ali de Gideão, né? Sabe, queridos, antes de Deus livrar o povo de Israel, antes de Deus realizar uma grande obra na vida do povo de Israel, antes do Senhor realizar uma grande obra na tua igreja, Ele quer realizar uma grande obra na tua casa. A vitória, ela começa dentro da tua casa. Não adianta você vir aqui para a igreja, você vir para o CPL, para o Tadel, você ir no encontro, participar do culto de celebração, ou bênção, toda bênção, né? Se a tua casa ainda está ligada a Baal. Já falamos sobre o que é Baal. Se existem coisas na sua casa que comprometem o teu relacionamento com Deus. Então, é claro que Deus chamou Gideão, e eu já ministrei sobre isso aqui na semana passada. E prometeu que ele iria reverter aquela situação de
de opressão. Deus também quer usar a tua vida para reverter a situação de opressão que vive a tua empresa, que vive a tua igreja, que vive os teus negócios, que vive, quem sabe, até mesmo a tua saúde. Mas a mudança, a transformação, o primeiro passo que você precisa dar está lá na tua casa. Como é que Deus vai usar você? Como é que Deus iria usar Gideão para realizar uma grande obra no seu reino, em favor do povo de Israel, para conceder vitória àquela nação, se na própria casa de Gideão havia um altar erigido a um deus pagão chamado Baal? Não pode. Então a mudança, a transformação, a santificação começa onde? Onde é que começa? Onde é que começa? Onde é que começa? Na minha casa, na sua casa. Então aqui você tem que fazer uma pergunta: o que é que tem lá na minha casa que pode estar comprometendo a minha jornada com Deus? O que é que eu guardo na minha casa? Então, uma das coisas impressionantes que eu vejo na história do povo de Israel é que eles já estão prestes a entrar ali sob a liderança de Josué na terra prometida, e Josué ainda diz assim: lançai fora todos os deuses estranhos. É esquisito isso. Falei, mas o povo já teve uma jornada com Deus, eles ainda têm deuses estranhos? Eles ainda tinham. A Bíblia fala também que uma das mulheres de Jacó pegou o ídolo da casa do pai e escondeu na cela de um animal ali que ela estava cavalgando, viajando, porque ela tinha um apego ainda. Aquele ídolo do lar, a imagem de um Deus pagão. Impressionante isso. Uma das mulheres de Jacó, aquela que ele mais amava, Raquel. Impressionante. Quando eu li isso na Bíblia, eu ficava pasmo. Como é que pode um negócio desse? Sabe, queridos, isso é para mostrar que na nossa vida pode haver alguma coisa ainda que está comprometendo a nossa caminhada com Deus. Pode estar comprometendo até a vitória que Deus quer te dar, mas não chegou ainda, porque você ainda tem algo lá na tua casa que precisa ser eliminado, que precisa ser tirado. É resultado de algum pacto, de alguma aliança, de algum compromisso que você teve que não teve a aprovação de Deus. Algum compromisso que você firmou lá atrás. É isso que Deus requer de Gideão, é isso que Deus requer de mim, é isso que Deus requer de você. É claro que você nasceu para vencer. Foi isso que eu ministrei semana passada, 2012, ano de vitórias, que você nasceu para vencer. Mas se na sua vida houver ainda algo que te prende, algo que você tenha maior compromisso com esse algo do que com o Senhor, então a sua vitória já estará comprometida. Pastor, olha, eu estou olhando para a minha vida e não estou observando absolutamente nada assim de anormal. Lá em casa, graças a Deus, está tudo bem, não tem nada de ilícito lá na minha casa. Sabe, meus queridos, às vezes nós fazemos do ilícito o nosso Deus, né? Nós fazemos do ilícito o nosso Deus. Eu conheço um pastor, e ele, apaixonado por carros, olha só. E a coisa que ele mais prezava era o carro dele. Então ele não gostava que ninguém entrasse no carro dele. Não, vai entrar, vai sujar, não. Ele, né? Mas esse pastor já era um pastor, era assim, ele queria gente no carro dele, porque ia sujar o carro dele. É claro que você não vai entrar no carro do seu pastor com o pé cheio de lama, vai. Não é? Ou de qualquer outra pessoa. Você vai lá, dá uma lavadinha no pé, limpa e tal, né? Faz parte, não é nem questão do carro, é dar um bom higiene. Não é? Antes do carro, é questão de boa higiene. Né? Mas sabe o que aconteceu com esse pastor? Aqui de Manaus. Ele foi no encontro, ele teve um encontro com Deus, maravilhoso.
E ele diz: agora o meu carro, sabe para que eu uso o meu carro? Para transportar o maior número de pessoas possível. E ele pega um monte de gente, entra no carro dele, eu vi, entra no carro dele, suja o carro, ele vai lá para o Lírio do Vale, vai lá, nesses bairros distantes de Manaus aí, para buscar pessoas para a igreja e depois levá-las de volta para a sua casa. Aquele carro ali era o Baal da vida dele, mas ele aprendeu a se desprender do Baal. Existem algumas pessoas que dizem assim: não, minha casa não, olha, até grupo familiar na minha casa, é que o pessoal vem aqui, suja toda a casa, a gente limpa, aí depois ele sai, deixa, não quero os meus móveis, não, olha, não, é melhor não. Né? Então às vezes o mal da nossa vida é algo lícito, e Deus quer abençoar a tua casa. Se você receber um grupo familiar ali, mas você quase que idolatra, né? Não, olha, eu vou na igreja, eu até transporto pessoas no meu carro, mas a minha casa é o meu refúgio, a minha casa é linda, a minha família. Meu querido, você precisa derrubar esse altar da alma que está na tua vida aí. Não, minha casa é do Senhor, minha casa é um lugar de bênçãos. Um dia, essa casa que você mora vai ficar aqui na terra. Vai ficar. A casa que você mora é uma bênção que Deus te deu. Amém? Amém. E aí, o que você vai fazer com essa bênção material? Uma bênção que vai se acabar. Tudo o que você pedir a Deus que diz respeito a esta vida, aqui fica. Por exemplo, você pede a Deus um emprego. Oh Deus, eu estou desempregado, manda um emprego para mim. E Deus manda aquele emprego para você, e depois você tem emprego. Estou na bênção agora, estou trabalhando, né? E tal, recebe o seu salário, né? Os seus direitos e tal. E um dia o emprego acaba. Vai acabar ou não vai? Vai acabar. Acaba. Irmão da terra, pega ônibus, uma dificuldade. Oh Deus, me dá um carro, Senhor, tu sabes que eu vou, minha vida será melhor, serei mais feliz se tu tivesse o carro. Deus te dá um carro. Aí você está lá agora com o teu carrão. Um dia este carro, que é uma bênção de Deus, vai se acabar, vai ou não vai? Você vai levar para o céu. Alguém aqui vai levar o seu carro para o céu? Não. Ele vai ficar aqui, não vai. Se acaba. Se você ficar com esse carro até envelhecer, o carro vai se acabar. É uma bênção. Essas bênçãos materiais que nós recebemos do Senhor, elas têm prazo de validade. Elas vão se acabar um dia. Quer ver outro exemplo? Imagina um parente teu morreu. Está todo mundo chorando, lamentando. Morreu, queria que fosse. Oh Senhor, está contigo, mas eu estou triste, Pai. Tu sabes quanto eu amava. Aí Jesus entra naquele lugar ali e diz assim: ok, eu vou ressuscitar dentre os mortos. E ressuscita dentre os mortos. Amém? Amém. Você crê que Deus tem o poder de ressuscitar alguém dentre os mortos hoje? Amém. Eu não tenho. Amém. Não mudou. Deus é o mesmo hoje e será. Ele pode ressuscitar dentre os mortos? Pode. Onde eu conheci uma senhora, foi na minha igreja, deu testemunho. Eu estava morta, eu estava morta, IML já, morta. E ela falou: eu vi quando o anjo veio, tocou no meu corpo e removeu a enfermidade que ela tinha. E ela se levantou, deu testemunho na minha igreja. Uma mulher simples, humilde, mas com a unção, meus queridos, eu não tenho a unção que aquela mulher tinha. Eu fiquei: Senhor, que bênção, que maravilha. Eu testemunho na minha igreja. E se levantou ali. Deixou todo mundo assustado. Só que estava ali no IML, Instituto Médico Legal, lá em São Paulo. Viva a igreja, seu testemunho. Mas ela vai morrer um dia, pai.
Jesus ressuscitou a Lázaro, não ressuscitou? Sim ou não? Sim. Ele morreu ou não morreu? Morreu. Alguns anos depois, a gente não sabe quanto tempo ele viveu. 10, 15, 20 anos, 30 talvez, não sabemos. O que eu estou querendo dizer é que as bênçãos que nós recebemos do Senhor, relativas à nossa vida aqui na terra, todas elas têm prazo de validade. Mas nós podemos fazer a diferença. E que diferença nós podemos fazer? Nós temos a habilidade de transformar bênçãos materiais em bênçãos espirituais. Então, se Deus te deu aquela casa, naquela casa você vai abrir um grupo familiar, você vai convidar os teus familiares, você vai convidar os teus vizinhos, você vai convidar os teus amigos, e eles vão entregar a sua vida a Jesus dentro daquela casa. Um dia a casa se acaba, mas os frutos espirituais são gerados. Você vai entrar no céu sem a casa, mas vai entrar com as pessoas que foram ganhas naquela casa, amém? Deus te deu um carro, e agora? Então você pega o teu carro, enche de pessoas, traz visitantes para a igreja, pega a pessoa, leva lá no grupo familiar. Você está abençoando aquela vida. Um dia o carro se acaba, e ele vai se acabar. Mas você diz assim para o Senhor quando chegar no céu: Senhor, lembra daquele carro que tu me deste? Ele se acabou lá na terra, mas aqui está o fruto daquele carro. Eu ganhei alguém, levei alguém para o grupo familiar, levei alguém para a igreja, levei alguém para o encontro, e a pessoa foi transformada. Está aqui, Senhor. Você imagina o sorriso de Deus, a alegria de Deus. Você vai dizer assim: você entendeu tudo? Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, serva bom e fiel. É isso que ele vai dizer para você. Te deu um emprego. E aí? Sabe o que é o teu emprego? Você sabe aos olhos de Deus o que significa o teu emprego? O teu emprego ele diz assim: olha, eu vou arranjar um lugar para você ser missionário. Essa é a visão de Deus do teu emprego. Aí ele te coloca lá dentro de uma empresa. E ele diz assim: olha, o dono da empresa é ímpio, é macumbeiro, é ateu, ou até à toa. Mas eu vou fazer aquele macumbeiro, aquele ateu, aquele à toa, te pagar um salário para você testemunhar de mim lá dentro. Já pensou? Essa é a visão que Deus tem do teu emprego. E um dia o teu emprego vai para o beleléu. Vai ou não vai? A tua empresa pode falir, você pode ser demitido, mas você testemunhou ali, você ganhou almas ali. Diz: não, emprego, não quero misturar nada de Bíblia com emprego. Aqui eu vim trabalhar, é verdade, você tem que trabalhar mesmo. Você dá o melhor de si. Mas além de dar o melhor de si, meu querido, ali naquele lugar, você pode ganhar pessoas no Senhor. Sabe, quando nós deixamos de fazer isso, é a mesma coisa que nós temos um altar para Baal. Nós realizamos tudo ali. O nosso emprego, o nosso carro, a nossa casa, até os seus estudos, tudo aquilo ali, a sua faculdade, você glorifica aquilo, mas não glorifica a Deus naquilo. Aquilo ali, talvez por algumas horas da sua vida, está ocupando o lugar de Deus. Sabe o que Deus quer que você faça? Que você derrube esse altar. Amém. Chega a hora de você derrubar o altar. Pode ser o teu trabalho também. Você já viu gente que do trabalho tem disposição, né? Se tiver que ficar até meia-noite, ele fica. Se tiver que ficar até 2 horas da madrugada, ele fica. Essa semana nós estávamos no noticiário e o pessoal já começou a... O Natal acabou de passar o Natal, o Ano Novo, já estão falando de Carnaval. E eu vi lá os camaradas, os operários lá trabalhando naquelas oficinas lá onde eles preparam os carros da negócio, dizendo: não, aqui, cara, eles com um sorriso nos lábios. Não, aqui a gente está trabalhando com o horário dobrado, não é sorrindo. Aqui tem hora para começar a trabalhar, mas não tem hora para terminar. Eu falei: gente, esse camarada tinha que ser membro da minha igreja. Ele tem mais dedicação ao Baal dele do que nós temos ao nosso Senhor. Às vezes nós temos mais dedicação lá no nosso trabalho lá fora do que nós temos na casa do Senhor.
Senhor. Isso é Baal, queridos. A vitória vai vir na tua vida, mas eu preciso derribar esse altar. Não, esse altar é consagrado ao Senhor. Eu vou cortar esses laços. Segundo ponto que a gente precisa entender nesse texto, que não só que a mudança, o primeiro passo da vitória, começa dentro da minha casa. O segundo passo é que você precisa cortar os laços que te condicionaram ao longo dos anos. Presta atenção, o povo de Israel estava debaixo do domínio dos midianitas por muitos anos. E eu acho impressionante o pai de Gideão, na casa dele, construir um altar a Baal. Pai, às vezes, o convívio em um determinado ambiente nos contamina e nós começamos a adotar atitudes e comportamentos do ambiente. Você nasceu como servo de Deus, você nasceu de cima, aquele novo nascimento, é que Jesus falou para Nicodemos: te importa nascer de novo? Já falei isso aqui, repito. A frase grega ali, kenauanofé, significa nascer de novo, e também significa nascer de cima. Esse nascimento superior, também no Evangelho de João, Jesus diz assim: vocês são de baixo, eu sou de cima. Jesus vem de cima, abaixo até nós, para nos fazer nascer de cima e termos uma qualidade de vida espiritual superior à que nós vivemos, superior além deste bios, desta vida material, deste corpo que nós temos. Essa é a vida que Jesus vem nos oferecer. Então, por causa disso, nós somos agentes de transformação aos olhos de Deus. É isso que você é. Aos olhos de Deus, você é um agente de transformação. Só que, por causa disso, temos que influenciar. Só que por causa do ambiente em que nós vivemos, muitas vezes nós nos deixamos influenciar. E sabe por que o pai de Gideão ergueu um altar ali a Baal? Porque ele se deixou influenciar. É a força da maioria. Às vezes a gente cede à força da maioria. Existe uma filosofia da força da maioria. Não, está todo mundo fazendo. Não, agora é moda. Isso agora antigamente, Antigamente isso era uma coisa muito errada, mas agora todo mundo faz, é comum, é natural. É natural para os midianitas, mas não é natural para o Senhor. E por causa da força desta influência do meio, o pai de Gideão construiu um altar a Baal. E Deus aqui fala assim: aquele altar a Baal que é de teu pai. Aquele homem, o pai de Gideão, não influenciava, foi influenciado. A força da multidão, a força da maioria é tão grande. Só para você entender o exemplo da força da maioria, Moisés subiu ao monte para receber a lei do Senhor, as ordenanças do Senhor, o ensinamento do Senhor. Você sabe que o povo de Israel quis: não, vamos fazer aqui um Deus que vai à nossa frente, e pegaram Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés. Teve uma chamada ali compartilhada. Arão fazia parte da chamada também. Deus falou: bem, então Arão vai ser o interlocutor. Deus falou para Moisés: você vai receber a palavra de mim, vai falar para Arão, e Arão vai ser o teu interlocutor, ele vai falar ao povo. E você sabe quem foi que fez o bezerro de ouro? Quem foi que fez? Arão, irmão de Moisés. Aquele que estava ali para conter a multidão, para influenciar, acabou sendo influenciado. Meu querido, eu não sei o que do seu ambiente do dia a dia, do seu trabalho, da sua vizinhança, das suas relações tem influenciado a sua vida. Eu não sei, mas tem alguma coisa aí. Você tem alguma influência do meio. E sabe qual foi a ordem que Deus deu para Gideão? Vai lá e derruba o altar do
o segundo passo, meu querido, que antecede aquela grande vitória que Deus quer dar a você. Quem quer aqui vencer na sua vida? Levante a mão. Pastor, ninguém vai dizer ao pastor, não, eu quero ser derrotado, né? Então você precisa, eu fiz essa pergunta para dizer para você, você precisa incorporar isso. Não pense você que eu ministrei aqui que você nasceu para vencer, que a vitória vai ser automática. Deus chama Gideão e assegura na vitória, mas disse, calma, Gideão, antes de acontecer a grande vitória, tem uns passos que você precisa dar. Você precisa arrumar a casa do teu pai. Por que Deus não falou diretamente com Joás? Você já parou para pensar nisso? Talvez Joás não tivesse a determinação, o vigor, a perseverança para realizar aquilo que Deus estava requerendo. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está o ambiente do seu lar. Talvez você não seja o chefe da casa, o líder da casa, mas a transformação da sua casa começa pela sua vida. A partir do momento que Deus fala com você, você sabe o que Gideão fala? Eu sou o menor da casa do meu pai. E Deus diz assim, pois a casa do teu pai vai mudar, porque é o menor que vai fazer a diferença. Talvez seja assim que você se sinta, o menor, o mais insignificante. Mas começa com você. Não começa com Joás, não começa com o chefe. A mudança vai acontecer através daquele, até que na sua própria visão, quem sabe até reflexo da baixa autoestima, se considera o menor. Terceiro passo para você alcançar a vitória final é você fazer exatamente aquilo que o Senhor está lhe mandando fazer. Versículo 27 diz, Gideão então tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sabe, meus queridos, Deus fala conosco hoje. Essa semana eu mandei um e-mail para um pastor americano com quem eu tive convívio há alguns anos lá em São Paulo. E eu comentei aqui uma peculiaridade da nossa igreja. Quando eu cheguei aqui, eu comentava aqui, né? Não, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me falou aquilo. E tinha gente que dizia assim, o quê? Mas Deus fala? Deus não, o pastor né? Pastor tá. Meus queridos, o Senhor fala. Deus fala. E uma das coisas que eu falei para ele foi assim, olha, pessoas que antes questionavam aqui, falando da nossa igreja, pessoas que antes questionavam se Deus ainda fala hoje, fala das Escrituras hoje, já diziam assim, não, o Senhor me disse, o Senhor me falou, porque o Senhor fala com você. O Senhor fala com você. O Senhor quer falar com você hoje. É claro que Ele fala através das Escrituras. A fonte primária do falar de Deus está aqui. Mas Ele também fala além das Escrituras. Quando nós temos contato com a Sua palavra e vamos ouvindo a Sua voz por intermédio da Sua palavra, é muito provável, muito possível que em qualquer momento da sua vida, algo que você esteja vivendo, Ele vai falar com você, você vai ouvir e você vai reconhecer que é a voz de Deus. Deus não falava com Abraão, sim ou não? Sim. Isaac e Jacó, sim ou não? Sim. Deus não falou com Moisés? Sim. Não falou com Josué? Sim. Não falou com os profetas? Deus é o mesmo. Amém. Ontem. Então Ele continua falando. Ele continua falando com você. E tem algumas coisas que Deus quer que você faça. Aqui Ele dá uma ordem para Gideão e a palavra do Senhor diz que Ele fez como o Senhor lhe dissera. Mas eu quero trabalhar um pouquinho esse texto com você. Antes de Deus querer que você faça alguma coisa, Deus quer que você seja. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e avaliando a situação da nossa igreja, né? A pessoa conversando comigo e tal.
membro aqui da igreja, nós estávamos conversando, e nessa conversa a pessoa disse para mim: olha, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu quero fazer muito ainda pelo reino de Deus, sabe? Eu oro e peço a Deus, Senhor, me usa para que eu faça. E eu falei para essa pessoa assim: querido, eu quero dizer algo para você, está muito cedo ainda para você fazer, está muito cedo. A gente tem essa noção de que a gente entra no reino de Deus e vamos logo fazendo as coisas. Eu tenho uma preocupação séria com isso. Porque antes de Deus querer que eu faça, Deus quer que eu seja. Deus quer que você seja alguma coisa. Deus quer que você seja melhor do que você é. Aliás, não é só melhor, não é só um melhor marido, um melhor pai, não é isso. Sabe, não é só para melhorar o teu relacionamento de convívio social. É muito mais profundo, vai muito mais além. Deus quer que você seja um homem espiritual. Deus quer que você seja uma mulher espiritual. O que significa isso? Que o teu espírito, aliado com o Espírito de Deus, domine a tua carne, domine a tua propensão, domine as tuas emoções, domine os teus impulsos, para que a sua vida seja controlada pelo Espírito. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Ele quer que nós sejamos pneumáticos, seres espirituais, não sarkikoi, seres carnais. Sarkikoi é uma palavra grega que significa pessoas que ainda são dirigidas, de uma certa forma, controladas pela carne. Pneumáticos está na Bíblia, linguagem bíblica. 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. Paulo diz: eu gostaria de escrever a vocês como pneumáticos, como espirituais, mas vocês são membros da igreja de Corinto, ainda são sarkikoi, ainda são carnais, ainda são controlados pela carne. E esse controle da carne se manifesta nas brigas, nas facções, nas confusões, nas contendas, na desobediência. Antes de você fazer alguma coisa para Deus, antes de eu fazer alguma coisa para Deus, Deus quer que você e eu sejamos